E como é que aconteceu isso, né? Eu nunca imaginei que eu seria um educador financeiro. Quero trazer algo para você que até 2009 eu não imaginava que eu seria educador financeiro. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que necessitava de educação financeira. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, sempre trabalhei em boas empresas, Credicard, Estadão, Itaú. Eu tive uma boa formação acadêmica, tive essa oportunidade de estudar numa universidade pública, e isso enriqueceu o meu currículo e me abriu as portas do mercado. E aí eu sempre ganhei bem, mas eu sempre vivi correndo atrás do dinheiro. Sempre vivi ali dos 14 até os 41 anos, quando foi aí a minha mudança de vida. Eu vivia para pagar contas, vivia atabalhoado, vivia com uma série de conceitos distorcidos sobre dinheiro. Isso me trazia muita insatisfação, né? Chegou um momento ali, em 2004 aproximadamente, que eu estava muito estressado, muito mal, muito infeliz, mesmo tendo um ótimo emprego, tendo um ótimo cargo como gerente comercial de uma empresa, com o carro da empresa, com benefícios da empresa, com todo um status de bom profissional. Então, aparentemente, eu era um cara muito bem sucedido, mas eu estava muito infeliz. E daí me vi com depressão, e aconteceu um verdadeiro caos na minha vida naquela época. Inclusive, me divorciei, fiquei longe dos meus filhos, perdi o emprego que eu ganhava muito bem. Então, veja só, foi um caos muito grande. Mas é muito providencial, né? Porque eu conheci a educação financeira. Estava no fundo do poço e eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era a questão financeira. E aí alguém me apresentou a educação financeira. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Numa conversa de 20 minutos eu entendi e mudou radicalmente, né? Eu sou uma outra pessoa de lá para cá. É por isso que eu falo aí com tanta empolgação sobre a importância da educação financeira. Essa minha experiência foi me trazendo uma visão muito mais ampla da educação financeira, porque as pessoas têm uma visão limitada. A educação financeira é fazer planilha, é gastar menos que ganha, é investir em alguma coisa, aquelas coisas básicas que se falam por aí. Mas é algo muito mais amplo. O primeiro ponto é entender que você pode desenvolver a sua capacidade de lidar com o dinheiro. Tem pessoas que acham que as pessoas nascem com esse dom de lidar com o dinheiro, eu nunca vou saber lidar com o dinheiro, mas você pode desenvolver o que eu chamo do seu QI financeiro. Foi o que eu desenvolvi, eu aprendi, na verdade eu falo que eu deletei tudo que eu tinha aprendido errado e comecei a construir um modelo certo, um modelo de pensar e lidar com o dinheiro. Por isso que eu criei esse treinamento, como desenvolver o seu QI financeiro. Existe uma outra coisa que era muito comum na minha vida e é muito comum na vida dos brasileiros, são as dívidas. Aí eu fui percebendo, à medida que eu tive educação financeira, que ao sair das dívidas tive muito mais qualidade de vida e fui muito mais feliz. Porque quando você tem dívida, você fica escravo, na verdade, da dívida e do trabalho. Quem já não ouviu alguém falar assim, eu só trabalho porque eu tenho que pagar a conta? Então é algo muito ruim e esse estudo parte de psicólogos também que identificaram o quanto é bom você viver sem dívidas. Na nossa cultura, a gente pensa que não é possível, mas é possível sim. Uma coisa que eu aprendi e entendi nessa trajetória é que educação financeira ela tem que ser um assunto abordado dentro de casa, entre esposa e filhos. Todo mundo tem que ter esse assunto abordado e a gente vê que muitas vezes as famílias e o trabalhador ele está desgastado financeiramente porque ele não entende isso. Eu atendo muitos profissionais que me chamam, pessoas que estão trabalhando nas suas funções, e eu percebo que muitas pessoas que trabalham, eles levam a provisão para dentro de casa, mas eles não trabalham essa questão da gestão. E aí, por uma série de fatores, eu não consigo me aprofundar aqui agora, isso gera problema dentro da família e no trabalho da pessoa. Então, o casal tem que saber educação financeira e os filhos têm que saber educação financeira. Eu me lembro que uma vez uma pessoa disse assim: não, assunto de dinheiro eu não levo, não converso com os meus filhos. Criança e adolescente não tem que falar sobre dinheiro, só quando eles foram adultos eles vão aprender a lidar com o dinheiro deles. Foi essa a posição da pessoa. Então, veja, para nós que somos educadores financeiros e para quem vivencia, sabe que é muito importante, porque você prepara o seu filho para o sucesso financeiro, para o bem-estar financeiro. E se você não tem, e quando você aprende, você fala assim: eu não quero que os meus filhos cometam os erros que eu cometi. Então é muito importante ensinar. Mas cada um tem a liberdade de fazer aí a condução da sua família da sua forma. Uma outra abordagem que eu descobri, depois de tantas e tantas consultorias, é a questão de cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um elemento que mina a saúde financeira do brasileiro. O brasileiro não sabe usar o cartão de crédito, definitivamente, independente do seu nível de renda, independente de pagar a fatura em dia. Então, eu não estou falando
da pessoa que paga o cartão de crédito atrasado. Tô falando, pessoas que pagam a fatura em dia não sabem usar o cartão de crédito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E depois eu fui percebendo também, eu aprendi educação financeira com 41 anos, lá para os idos de 2009. Fui aplicando os conceitos, fui aprendendo. Falei, puxa vida, eu tive uma formação cristã desde criança, e eu fui percebendo que muitos dos fundamentos da educação financeira são fundamentos bíblicos, que eu tinha aprendido lá atrás, mas eu não sabia relacionar essa questão cristã da Bíblia e de educação financeira. Por isso que eu criei o treinamento Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Agora é com você. Eu espero que essa conversa ela tenha aberto a sua mente, estimulado a rever conceitos e que você comece a praticar. Se você quer aprender comigo, vai ser um prazer te conhecer. Vou entender a sua realidade, o seu contexto, e eu vou te falar de que forma que eu vou te ajudar. Eu sou bastante objetivo, bastante claro. O que eu quero é que você, como centenas de pessoas que eu já ajudei, também tenham essa conquista da saúde financeira. E eu acredito numa nação com saúde financeira.